Estamos no ar com o episódio número 26. Chegamos ao episódio o último episódio da temporada número 1, né? E hoje a gente vai falar sobre os fatores críticos para o sucesso. Não teríamos como terminar melhor essa temporada para resumir bastante de tudo que a gente falou para trás. Quais são os fatores críticos do sucesso? Então, estou aqui eu, Cérebro da Namura, e o Albert. E por falar do Albert, este episódio é um oferecimento do Albert, que é um aplicativo que vai além do cashback. É, de fato, dinheiro no bolso. Toda vez que você compra, ganha cashback, mas toda vez que você indica também o Albert para um amigo, um familiar, para um colega, você também ganha comissão sempre que eles comprarem. E se você for um empreendedor, você também pode ganhar com o próprio Albert. Fica aqui a dica, está aqui link na descrição, QR Code na tela, para que você baixe agora e comece a ganhar já. Bom, mas você vai precisar de um convite, um código convite. Podcast, tudo maiúsculo. Esse é o código convite exclusivo aqui do podcast para que você possa começar a ganhar. Muito bem, vamos começar aqui, Namura, com o seu cérebro, nosso primeiro bloco aqui, que é o bloco Inteligência Sem Vaidade. E começando a falar sobre os fatores críticos para o sucesso. Mas eu acho que a gente tem algumas premissas para falar sobre esse assunto, né? Bom, a primeira premissa é que todo mundo precisa ter um produto, um serviço ou uma empresa. Explica aí. Legal, gente. É bom estar aqui com vocês. Nem parece, né? É o episódio número 26 de 52, né, que a gente está gravando. Então, nesse episódio, a gente encerra a temporada 1. Vem coisa muito boa aí para a temporada 2. Mas vamos lá. Eu vou usar a minha maravilhosa ferramenta aqui que o Rod me propiciou para dizer um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai falar dos fatores críticos de sucesso do quê? De uma empresa. Então, para você ter uma empresa, é necessário que você tenha no mínimo 4 fatores fundamentais. E depois nós vamos falar dos fatores críticos de sucesso. 4 elementos fundamentais. O que você precisa para ter uma... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Espera um pouco aqui. Uma empresa de sucesso. Durante essa temporada eu falei um pouco sobre essa empresa de sucesso. Uma empresa de sucesso, ela tem que ter essencialmente 4 elementos. Qual é o primeiro elemento que uma empresa para ter sucesso tem que ter? Número 1, ela tem que ter um produto que resolva uma dor do cliente. Um produto que resolve uma dor. Dor aqui... Só para considerar aqui, né? Produto ou serviço, né? Porque sim. Legal. Produto ou serviço. Estou colocando produto só para ficar simplificado. Um produto ou serviço que resolve uma dor. E o que eu estou querendo falar com essa dor? É uma necessidade ou um desejo que o teu cliente queira. E quando o seu produto não resolve uma dor, esquece, não comece a montar uma empresa, porque se ele não resolve algum problema efetivo, uma dor efetiva do público-alvo, isso é só um hobby seu. É o primeiro e maior erro que muitos empresários cometem, ou empreendedores cometem, gostar muito de alguma coisa e querer propor aquilo para um público e o público não está interessado naquilo. Então, como é que você resolve esse problema de fazer um produto que resolva uma dor? Faça uma pesquisa na internet e pergunte para as pessoas sobre aquilo que você está pretendendo fazer, se resolve a dor da pessoa. Ou quais são as dores que as pessoas têm. Na área de marketing, muitos empresários têm a seguinte dor: não consigo aumentar minhas vendas, não consigo investir em marketing, não entendo nada de marketing digital. O que eu faço para resolver esta dor desse cliente? Você vai criar um produto que ajude esse cliente a resolver essa dor. Então, a primeira coisa para você ter uma empresa de sucesso é olhar para o mercado e ver o que o mercado quer. Mas o Steve Jobs não olhou para o mercado, olhou sim para o mercado e ele viu que tinha celulares que tinham uma tela com muitos botões e ele falava, tem horas que não precisa desses botões. Viu que as pessoas ficavam querendo uma tela maior, mas ele não queria gastar mais dinheiro com essa tela maior. Ele tirou os botões e a tela ficou grande.
E aí, quando tem que digitar? Bom, você toca na tela, no aplicativo que precisa de digitação e aparece um teclado virtual. Óbvio, porque ele pensou nisso. Então ele viu qual era o problema que as pessoas tinham. A tela era muito pequena, elas queriam uma tela maior. Então você tem que resolver. Outra coisa, as pessoas quando querem escrever, colocam o celular na vertical. Mas quando elas querem assistir um vídeo, elas colocam na horizontal. O que foi criado? Um sensor que vê se o celular está na vertical e ele escreve desse jeito, ou se ele está na horizontal, aparece a imagem desse jeito. São sensores que foram colocados. Ele via quais eram as necessidades que as pessoas apresentavam, através de conversa, através de enquetes, através de pesquisas, e pedia para os engenheiros, faça um celular que o teclado só apareça na hora que o cara for digitar alguma coisa, e quando ele virar o celular, se ele quiser ver um filme, ele vê o filme e desaparece o teclado. Esse é um exemplo. Então, a primeira coisa que você tem é isso. E aí você já tem uma empresa? Não. Você tem o primeiro fator que vai te ajudar a ter sucesso na empresa. O segundo fator que você precisa ter, está aqui número 2, é o quê? É um modelo de negócio para apresentar esse produto para o público. Então, existem modelos de negócio, por exemplo, você pode comprar e vender alguma coisa, modelo de venda. Você pode alugar alguma coisa. Você pode prestar um serviço. A Vorax, por exemplo, que é o nosso equipamento que transforma lixo em energia, o primeiro modelo dela era de compra e venda. Alguém comprava o equipamento, vendíamos o equipamento e ele se vira. As pessoas começaram a falar para a gente, puxa, mas a gente queria que alguém cuidasse da manutenção. Não, então tem um modelo que você compra e a gente oferece manutenção. Não, mas a gente queria também que alguém operasse o equipamento. Então tem um modelo que você compra, a gente dá manutenção e opera. Não, mas a gente não queria comprar o equipamento. Então criou-se um modelo de disponibilidade. Nós construímos o equipamento, disponibilizamos. E você paga um valor mensal por essa disponibilidade. Ou seja, você tem que encontrar um modelo de negócio em que você gere receita recorrente. Não interessa uma única venda. Você tem que vender todo mês, porque todo mês você tem salário para pagar, você tem aluguel para pagar, você tem as suas contas para pagar. Então você tem que criar um modelo de negócio que te permita ter uma receita recorrente. Já é a segunda coisa. Já tenho o produto, já tenho um modelo de negócio que vai pagar as minhas contas. Tá, e agora o que falta? Implantar isso. Então você precisa do terceiro item, que é uma equipe competente. Por que uma equipe? Porque você não consegue fazer tudo sozinho. Você tem que fazer administração, você tem que cuidar de finanças, de marketing, educar as pessoas, equipe de vendas. Ah, mas eu sou pequeno. Tá, então no começo é equipe. É você que vai fazer isso, mas você tem que ter claro quais são as funções. Tem hora que você está pensando, tem hora que você está executando, tem hora que você está administrando, sim, tem hora que você está gerenciando. Ah, mas não tem ninguém para gerenciar. Não, você está gerenciando o seu tempo, dividindo o seu tempo. Segunda eu faço uma coisa, terça outra, quarta outra, enfim. Tem que haver uma equipe que execute as ideias que você pensou no modelo de negócio para vender o produto ou serviço que você criou que resolve um problema das pessoas. Ok? Só que a tua empresa, dando certo, ela começa a crescer. E aí você precisa do quarto e fundamental elemento, que é, se antes eu precisava de um modelo de negócio, eu preciso de um modelo mental. E o que é um modelo mental? É como você vai liderar a sua equipe. Você é um carrasco? Você vai mandar e todo mundo tem que obedecer? Ou você é uma pessoa que conversa, que escuta os teus liderados, que discute os problemas com eles, que entra em consenso, que apoia nas dificuldades, que pede ajuda nas tuas dificuldades? Você é um líder ou é um chefe? Eu vou tratar muito disso, Kiso, em outro capítulo, na frente, a partir da segunda temporada. Então esses são os 4 elementos fundamentais se você quiser fazer uma empresa de sucesso. A ausência de um desses elementos vai quebrar sua empresa em algum momento. Se o produto não resolve, você não vai ter cliente. Não resolve um problema do cliente, você não terá cliente, você já sai quebrado. Se você tem um produto que resolve, mas um modelo mental que não gera recorrência, você vai ver. Negócio, né? Você não tem perenidade nas receitas. Você vai quebrar o teu negócio. Fluxo de caixa vai ficar deteriorado, o caixa vai ficar deteriorado.
Se você tem essas duas coisas, mas não tem mão de obra para fazer isso, uma equipe competente para fazer isso, mas minha equipe é nova, tudo bem, você vai ensinando as pessoas, vai crescendo. Se não tiver equipe, você não cresce. Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai acompanhado. Então, você não quer ir longe? Tem uma equipe. Se você tem essas três coisas, mas você é um crápula para organizar a tua força de trabalho, eles vão te abandonar, vão te deixar falando sozinho. Então, você tem que ter princípios de liderança, que eu vou depois explicar a diferença entre líder e chefe, colaborador e funcionário, para que toda essa engrenagem funcione. Esses são os 4 elementos básicos que qualquer pessoa que quer montar uma empresa perene, de sucesso, que cresça exponencialmente, precisa ter. Produto, modelo de negócio, equipe competente e modelo mental. Eu poderia, então, afirmar que sucesso nos negócios é ter esses 4 elementos rodando. Não vou falar perfeitamente, porque talvez seja utopia, mas os 4 elementos rodando em harmonia e as coisas dando certo. Eu gostei dessa frase, eu uso muito, a Renata lembra disso bastante, o Nick, o Rod, quando perfeito não é possível, o possível é perfeito. Então você não precisa ter a perfeição de tudo isso, porque você nunca vai atingir, você sempre vai poder melhorar, mas você precisa se preocupar com os 4 elementos. O imperfeito aqui seria você esquecer um desses 4 elementos. Se uma empresa não tem produto, o que vai acontecer? Não tem o que vender. Se ela tem um produto, mas não tem um modelo de negócio que faça gerar receita recorrente, ela vai quebrar por falta de grana. Se ela tem essas duas coisas, mas está na ideia do líder, na ideia do chefe, na ideia do mentor, na ideia do criador da empresa, e não tem gente para colocar aquilo para funcionar, fica só no sonho. E se ela tem tudo isso e o líder é um carrasco, provavelmente a empresa vai se diluir pelo comportamento que ele adota com os seus colaboradores. Então não tem jeito. É isso e ponto. Ou tem, ou não vai construir uma empresa de crescimento exponencial, uma empresa de sucesso. São premissas para atingir o sucesso, mas não é o sucesso em si ter os 4 elementos rodando em harmonia. Perfeito. Né? Porque eu acho que o sucesso vai depender de outros fatores que a gente vai falar aqui. Certo. E também de atingir os resultados que a empresa determinou. Né? Então vamos falar desses fatores. Quais são os fatores-chave aí para o sucesso que vale para qualquer tipo de negócio? A gente está falando aqui B2B, B2C, né? E aí depende. Né? Na sua opinião, quais são os 4... Quais são os fatores-chave? Os 4 a gente já falou, né? Certo. Quais são os fatores-chaves? Vamos listar aqui primeiro, depois a gente começa a falar um por um. A gente vai um por um. Isso. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter é foco. Foco, o que é? É olhar para uma coisa que seja muito importante e esquecer naquele momento os demais. Tem gente que vai de um lado para outro, de outro para outro e se perde no emaranhado de coisas para fazer. O foco que você tem que ter é na necessidade do seu cliente, no desejo do seu cliente. Sempre ficar escutando o seu cliente para saber quais são as necessidades, quais são os desejos, se ele está sendo bem atendido, se não está sendo bem atendido. Tem gente que vende e esquece do cliente. Então, você não tem uma área de sucesso do cliente, que a gente chama de CS, Customer Success. Não é um atendimento apenas no horário da venda, na hora da venda. É pós-venda, como é que ele usa o produto ou serviço, se aquilo está satisfazendo, se a entrega que você fez está condizente com a promessa que você fez. Então, foco o tempo todo no foco do cliente. Ou seja, escute o seu cliente e veja como é que ele está usando, como é que ele está se adaptando ao seu produto, porque ele é a maior fonte de informação para você fazer um produto de qualidade. Eu poderia colocar também como parte do foco você, de fato, criar um único produto, em vez de você já tentar entrar no mercado com um portfólio de produtos, tentando atingir mais pessoas? Não. Se você quiser começar alguma coisa, comece provavelmente com um produto único ou no máximo 2 ou 3. Você tem um produto central, num certo valor, tem este mesmo produto com algumas características superiores. Você compra um carro e ele te oferece pintura metalizada. Um adicional. Uns adicionais você pode ter, mas o produto central é o mesmo. E se tem alguma coisa que é aquele produto com menos benefícios, menos características, um pouco mais barato. Isso seria uma esteira de produto inicial. Começar com 10 produtos, você está maluco, né? Eu não estou falando de um supermercado que o conceito é outro, né? Ele começa lá com 1000 produtos, mas já tem experiência. Eu vou pegar gigantes. Como começou a Amazon?
Vendendo livro. Um único produto, livro. Ponto. Hoje ela vende sei lá quantos milhares de produtos. A própria Apple mesmo, né? A própria Apple, com um único produto. Então, se você ainda não tem nem experiência de como vender aquele produto, como atender bem o cliente, como é que você vai começar? Você vai ficar louco, você vai se arrebentar. Tem muito não faça isso. empreendedor, né, que tem uma grande ideia e fala, cara, isso aqui vai servir para população inteira do Brasil, né? E acha que esse tamanho de mercado potencial, né, é o que vai fazer esse negócio crescer. E muitas vezes é isso que faz o insucesso acontecer. 2 erros. Você ter múltiplos produtos e ter múltiplos públicos-alvo. Um certo produto, para um nicho de mercado, é o ideal para você começar o teu empreendimento. Com o tempo, você pode verticalizar ou horizontalizar. O que é isso? Você pode oferecer mais produtos para outros tipos de clientes. Mas primeiro entenda a mecânica do seu negócio para você depois poder crescer. Aquela frase que eu falo, vamos devagar que eu estou com pressa. Senão você vai tropeçar. Né? Aliás, até dá uma rimazinha. Vai devagar que você está com pressa, senão você tropeça. Muito bem. Um segundo item que você precisa prestar muita atenção é no relacionamento. E relacionamento está ligado à inteligência emocional. Você fala, mas meu produto não tem diferencial. Você tem sim um diferencial, por exemplo, um atendimento muito eficiente. Ligar para o cliente 2 dias depois que ele comprou e perguntar, você está usando o produto, está satisfeito, chegou tudo adequadamente. Ah, mas isso dá muito trabalho. No começo você terá poucos clientes, então você pode fazer isso para ter fama. E depois você implementa sistemas que possam fazer isso de forma automática. Eu vou dar um exemplo. Existia uma companhia aérea potentíssima no Brasil chamada Varig. Existia uma outra companhia aérea chamada VASP. Existia uma outra companhia aérea chamada Cruzeiro. Existia uma outra companhia aérea chamada Transbrasil. Quem é mais antigo sabe de todos esses nomes. Nenhuma delas está no mercado. Mas existia uma companhia aérea chamada TAM, que era Transportes Aéreo Marília. Depois esse M foi mudando o tempo todo. Transportes Aéreo Meridional, Transportes Aéreo. O M mudava o tempo todo. Hoje é a Latam, que é a LAN chilena, mas a TAM brasileira. A chilena comprou a brasileira. Qual era o grande diferencial? O avião era tudo igual, Boeing 737, levava de uma cidade para outra. Qual era o diferencial que você poderia dar para uma companhia aérea? O atendimento. E aí, o Rolim, que era o fundador dessa empresa, ele estabeleceu que ele ia receber os seus passageiros, os seus clientes, na porta do avião. E colocou um tapete vermelho que não custa R$10, mas parecia que a pessoa estava passando naqueles tapetes vermelhos da entrega do Oscar. Sim. E ele ficava lá cumprimentando as pessoas, os seus clientes. A pessoa se sentia bem. E existem aspectos psicológicos que são muito mais importantes do que os aspectos materiais. Isso fez o nome da TAM. Enquanto essas grandes companhias estavam pensando em outros aspectos, ele não tinha dinheiro para pensar nesses outros aspectos, então ele se diferenciou pelo atendimento, por um detalhe simples. E isso fez a TAM chegar onde chegou e as outras companhias, todas essas que eu falei, quebraram. Por uma série de motivos que não compete aqui a gente discutir. Então, relacionamento é um fator crítico de sucesso. Demanda trabalho, demanda, mas não demanda um custo tão alto você se relacionar bem. Um atendimento adequado para os seus poucos clientes no início faz um boca a boca muito eficaz. Então esse é um outro fator crítico de sucesso. E relacionamento, ele se cria na ausência da necessidade de venda, né? Porque muitas vezes a empresa só entra em contato com o cliente quando quer vender alguma coisa e fica muito evidente, aquilo fica chato, aí o cliente começa até a bloquear a pessoa no WhatsApp, não quer atender mais a ligação ou o e-mail. A diferença está em 2 palavras. Quando você só põe foco, se interessa pelo cliente no horário na época da venda, na fase da venda, você é interesseiro. Quando passa dessa fase, você liga para ele e quer saber o que está acontecendo com ele, você é interessado. Isso é demais, hein? O interesseiro vai morrer, porque o teu cliente não é bobo, ele percebe que você só estava de olho no bolso dele.
O interessado faz ele querer voltar e ter a tal da receita recorrente que eu falei antes, que é um dos princípios é ter receita recorrente. Um produto legal, né? Que resolva um problema do cara. E o quê? Um modelo de negócio que gere receita recorrente. Você só vai ter receita recorrente se você for interessado na vida do seu cliente, na satisfação do seu cliente. Não se você for interesseiro pensando só no bolso do cliente. Você vai morrer se você fizer isso. Inclusive, essa venda recorrente pode vir, inclusive, da indicação de um cliente. É certeza absoluta. Não é o Peter Drucker, me foge agora, o pai do marketing. Kotler. O Kotler, ele fala uma coisa muito simples. Um cliente atual custa 6 a 7 vezes, 6 a 8 vezes, esses números cada um fala uma coisa, precisa pegar o livro do Kotler para ver, mas custa 6 a 8 vezes menos do que um cliente atual. É muito mais fácil você vender um upgrade para o seu cliente atual do que conquistar um novo cliente que custa caro pra caramba. A gente falou, inclusive, no episódio anterior sobre a curva de conhecimento, a curva da aprendizagem, né? E o quanto que o seu próprio cliente, à medida que ele vai comprando novamente, ou que ele continua ali como cliente, né? Ele vai aumentando essa consciência do porquê ele é cliente e ele se torna o melhor vendedor, inclusive. Ponto, você chegou no ponto. Não tem nada mais barato do que um cliente satisfeito vendendo seu produto para outro, porque ele não é comprometido. Ele está falando bem do seu produto, o outro acredita. Hoje o marketing de indicação é o mais poderoso que existe. As pessoas antes de comprar não estão muito interessadas mais em propaganda, em publicidade, e sim em atestados de qualidade, muitas vezes dado por pessoas que elas confiam, sejam influencers, sejam amigos, sejam parentes. Então, se você vendeu para alguém que fala bem de você, você está fazendo marketing de altíssima qualidade. Investir nisso é fundamental. O cliente, inclusive, quando cria hoje nas mídias sociais um stories, que seja, compartilhando a experiência que ele teve com o seu negócio, ele alcança hoje, sei lá, 800 a 1.000 pessoas, né? Cada um aqui tem os amigos que tem, né? Então, mudou também o conceito de amizade, um bando de falso, né? Quem tem 1.000 amigos, né? Mas o fato objetivo é que quando você cria um stories, hoje você alcança ali centenas, milhares de pessoas. Esse conteúdo é o tal do conteúdo criado pelo próprio cliente, que é o tal do UGC, ou UGC, né? User Generated Content. Isso tem um poder de influência 8,7 vezes maior do que um post de um influenciador digital que foi pago para falar do seu produto. Né? Olha que dado fantástico. O homem dos dados está na minha frente, então aproveita essa informação, se você puder repetir. Uma pessoa falando para outras tem um poder de influência 8,7 vezes maior do que um influenciador fazendo um publi falando. Então, isso porque o influenciador já é importante dentro dessa equação, né? Imagina em comparação com uma propaganda da própria empresa, aí é um negócio muito maior, né? Bom, a gente falou de foco, falou de relacionamento, mas temos a persistência, que é um dos fatores também, né? Olha, nós estamos aqui no 26º episódio e cada dia eu vejo que a nossa rede está crescendo no TikTok, 550, 600 seguidores. E no começo crescia 5 ou 10 seguidores. E daqui a um ano vai estar crescendo 1.000, 2.000 por dia. O que é isso? É a persistência de você ficar entregando valor, entregando valor, entregando valor. As pessoas começam a te seguir e falam, pô, esse cara não está falando muita besteira não, deixa eu ver. E ver mais um episódio, e fala para outro. Então, persistência é a chave do sucesso de qualquer negócio. Aqui eu dei um exemplo de persistência nas redes sociais, nesse podcast. Mas persistir é mais importante até que apenas a inteligência. Eu uso muito uma frase, Kiso. Inteligência é uma luz que ilumina o caminho. Mas o que adianta você ter um caminho iluminado se você não quer seguir o caminho? Uhum. Então, se a inteligência é a luz que ilumina o caminho, a persistência é o motor que vai fazer você seguir o caminho. Não existe sucesso do dia para a noite. Você vê, às vezes, cantores sertanejos que vão nos programas populares, o cara conta, eu toquei em barzinho, eu toquei em casamento, eu toquei em festa de criança, eu ralei no começo, até que uma hora a coisa tracionou, alguém ouviu uma música minha, tocou no rádio e aí foi. Você não sabe quando vai acontecer isso. Como você não sabe, você tem que fazer sempre de forma persistente para uma hora acontecer. Não existe empresário de sucesso que não tenha sido persistente. Se essa não é uma característica forte dentro de você, te aconselho a não se tornar empresário, porque você vai precisar dessa característica para poder vencer. Mas lembrando que
tendo como premissa que você tem um produto que resolve um problema, que você tem um modelo de negócio, que você tem time e um modelo mental, né? Porque senão vira insistência de um produto ruim. Boa. Qual é a diferença entre persistência e insistência? É muito simples. Quando você tem a persistência, porque você teve os outros fatores, está indo no caminho certo, vai aparecer o resultado. Quando você tem insistência, não aparece o resultado. Então a diferença da persistência para a insistência é o resultado. Vamos falar da nossa quarta aqui, que é qualidade nas interações de vendas. O que é qualidade nas interações de venda? É aprender que você não deve vender nada. O quê? Não, você está me falando de venda e fala para não vender? Você não tem que vender, você tem que fazer o cliente comprar. Você tem que aumentar tanto a consciência do problema que ele tem, que às vezes ele nem percebe que tem. Você tem que implantar isso na cabeça dele. Você tem um problema, você tem uma dor, ou você tem um desejo. Essa consciência vai tomando corpo, vai tomando forma, ele começa a se interessar, primeiro chama atenção, depois ele começa a se interessar. Ele começa a se interessar, ele passa a desejar. Quando ele passa a desejar, ele quer comprar, você não tem que vender. Aí quando você faz a oferta, está maduro, é aquele fruto que você colhe. Então, os bons vendedores não são aqueles que falam bem, são aqueles que ouvem bem. E o que você ouve? Qual é o interesse dele, qual é a necessidade, qual é o desejo. E aí o que você vai fazer? Você não vende o seu produto. Não é isso que você faz. Você vende o sonho. Você mostra que esse sonho é possível. Quando ele deseja esse sonho, você entrega o produto. Então você vende o sonho e entrega a realidade. A realidade é o seu produto. É como se fosse... Você vai ao Jockey Club, o camarada vai ao Jockey Club, ele quer o prêmio, e ele pega a dica com os outros, qual é o cavalo que vai fazer eu conquistar o prêmio. Ele quer ter uma aposentadoria mais tranquila no final da vida, o que ele tem que fazer hoje para atingir isso? Então vai fazer uma poupança, por exemplo. O que você está entregando é a poupança, o que ele está comprando é uma aposentadoria mais tranquila na vida. Então, a melhor técnica de venda não é vender, é mostrar qual é o sonho, fazer a pessoa ter clareza desse sonho, desse desejo, dessa necessidade, e na hora que ela quiser satisfazer, você entrega o produto que oferece isso. Então, você vende o ticket, o sonho, e entrega o cavalo. Então, isso é fundamental em vendas hoje. Eu vou dar um exemplo. Para que alguém compra uma furadeira? O cara não compra a furadeira. O que ele compra é o buraco na parede para pendurar o quadro. Então, vender a furadeira, que é o que mais os empresários fazem, falar do seu produto, falar do produto, não tem relevância hoje em dia. Você tem que falar que aquele buraco vai sair perfeito, não vai destruir toda a parede, que é isso que o camarada está querendo. E vai sair limpo, sem pó. Vai sair limpo, sem pó. Ah, é isso que você quer? Então, tem uma máquina que, além de fazer o furo, colhe o pó, não suja a sua casa. Legal. Esse é um bom jeito de vender. Mas qual é o melhor jeito de vender? Sabe o quadro que você quer pendurar na parede, que determina para você uma satisfação toda vez que você olha para esse quadro, porque é um momento muito especial? Eu tenho um jeito de você colocar esse quadro na parede que você nunca mais vai esquecer deste momento especial, porque o quadro vai te lembrar. Nossa, é isso que eu estou querendo. Aí você entrega a furadeira. Você vendeu o prazer de ter o quadro pendurado que te traz memórias, lembranças muito agradáveis. E entregou a furadeira. Olha a diferença. Então, não venda o seu produto. Venda o sonho. Aumente a consciência em relação ao desejo ou a satisfação de uma dor que ele está tendo. E aí você entrega o produto. E por isso que muitas vezes você não vende a furadeira, porque existem produtos alternativos, como uma fita dupla face que vai colar o quadro. Exemplo. Né? E a pessoa fica se comparando só com as outras furadeiras, o empresário. Né? Ele não está antenado, de fato, no sonho ou no objetivo que o cliente quer. Muito bem lembrado. Então, vender o sonho, aí se você tiver furadeira, você vende a furadeira. Se tiver fita adesiva, você vende a fita adesiva, porque as duas vão fazer a mesma função lá. Boa. E parte dessa qualidade nas interações significa fazer as perguntas certas, né? E a gente falou em um episódio, inclusive, deu aqui exemplos de perguntas que os vendedores podem fazer, como, por exemplo, o que faria você comprar esse produto, por que você quer comprar esse produto, e fazer a pessoa se convencer
do que ela mesma está falando, né? Bom, se esse produto fosse assim ou assado, você compraria então? Falou assim, aí você fala, então tá aqui, e a pessoa se comprometeu já com aquilo. Perfeito. Ela mesma já fez o pitch de vendas e conscientemente internalizou, né? Tudo é uma questão de aumentar o nível de consciência em relação ao problema. Todo o foco de uma venda profissional é isso. Quando eu vejo as minhas equipes de vendas falando muito da qualidade do nosso produto, eu falo, tem alguma coisa errada no treinamento que está sendo dado para as pessoas. Não é isso. Chama a equipe e fala, gente, não é isso, cara. Por isso que eu uso muito essa metáfora. O prêmio está aqui, aqui está o cavalo. E o jockey é quem vai desfrutar do prêmio se o cavalo levar ele até o prêmio. É, isso aí. Precificação. A gente já teve um episódio só de preço aqui, né? Fica a dica aí. Se você quiser saber como fazer uma precificação profissional, tem alguns episódios aí para trás, lembro-se uns 3 ou 4 para trás, que você tem isso. Mas a precificação profissional tem que saber a seguinte coisa. Qual é o custo do seu produto e quais as variáveis que você tem que colocar, considerar para fazer um valor final, o preço final, justo. Então você vai ter o custo de produção e você vai ter basicamente a margem de lucro que você quer, os impostos que você gostaria de colocar, custos variáveis, né? E as comissões e bônus que você dá. Então tem uma formulinha para fazer isso. No fundo, se você não quiser fazer toda essa conta, a gente pega o preço de custo e multiplica por um fator. Esse fator K varia de produto para produto, de empresa para empresa. Mas o fator K que muita gente usa é igual a 3. Então, se você compra ou produz alguma coisa por 100, normalmente você vai vender por algo ao redor de 300. Nossa, mas eu vou ganhar 200? Não, você não vai ganhar 200. Você pega os 300, 100 você paga o produto, sobraram 200. Esses 200 você vai pagar comissão, você vai pagar impostos, você vai pagar bônus, você vai pagar custos variáveis, todos esses custos fixos, água, luz, energia, tudo isso você tem que pagar. Quem sabe isso custa 100 e talvez te sobre 100. Ah, namoro, você está louco. Quando é que vai sobrar 1/3? Depende da área. Em supermercados, essa margem líquida vai ser de 3%. Em outras áreas, às vezes é de 60%. Então vai depender do negócio. Então, se você olhar aquela formulazinha que a gente mostrou em alguns episódios atrás, você vai estar lá. Preço de venda é igual preço de custo dividido por 100% menos esses variáveis. Isso é uma precificação fórmula, né? Profissional. Está lá a fórmula, está lá explicado o que é o fator K, né, e o porquê do múltiplo de 3, porque a gente deu a fórmula lá. Então, vale a pena você voltar aí alguns episódios e olhar como você faz o preço do seu produto. Flexibilidade. Outro fator fundamental. Às vezes você concebe tão claramente o seu produto, o modelo de negócio, está tudo bonitinho na sua cabeça, mas isso era para um momento que o mercado estava de um jeito. De repente o mercado muda do dia para a noite e você não é flexível. Quer um exemplo? Quem foi que previu a Covid? Você tem escolas de informática, escolas de inglês, todas elas baseadas num modelo de franquias e escolas físicas, onde as pessoas recebem um input, se interessam por aquilo e vão fazer sua matrícula nas escolas. No dia 15 de março de 2020 veio a ordem, fecha tudo. O que você faz? Você tem que se flexibilizar. Não dá mais para fazer porque vai ficar 15 dias, um mês, 20 dias, um ano, 2 anos parado. Quebra. Quem não se flexibilizou, quebrou. Eu estou muito em São Paulo e quando eu subo a Rua Augusta, ela está se transformando, mas completamente. Você vem lá de baixo dos Jardins em direção à Paulista e você vê placa de aluga-se, aluga-se, aluga-se. Agora, mais do que isso, estão nascendo arranha-céus lindíssimos, moderníssimos, ela está se transformando, porque muita gente que só estava no mercado físico não flexibilizou a sua operação, não foi para o digital e quebrou. Quando o cara quebra, aquelas lojas estão sendo compradas, destruídas e colocando prédios muito maiores, mais modernos. Flexibilidade é o nome do jogo hoje em dia. Por quê? Porque a única certeza que você tem é da mudança. Se alguma coisa muda, o seu negócio tem que mudar. Portanto, você tem que ser flexível e não ficar com aquela cabeça. Não, eu sempre fiz assim, vou fazer assim porque sempre deu certo. Deu certo numa condição, não vai dar certo na nova condição. E o que eu tenho que fazer? Mente aberta. Olhar para o mercado, ver o que está acontecendo
e tentar se adaptar. Nós só estamos sobre a face da Terra porque nós, como seres humanos, nos adaptamos a todas as condições que apareceram no planeta desde que nós surgimos. A gente vive no Polo Norte, a gente vive no Polo Sul, a gente vive no Saara, a gente vive na floresta. O ser humano, ele só conseguiu chegar onde chegou porque ele é altamente adaptável. Se você, como empresário, não se adaptar às novas circunstâncias que aparecem do dia para a noite, porque a mudança é muito violenta, um abraço. Alguém que não é seu concorrente, você fala, não, mas eu vendo roupas. O outro camarada vem de viagem. Ele é seu concorrente? Claro, ele concorre pelo dinheiro restrito que está no bolso do cliente. Ele pode falar, vou viajar ou vou comprar roupa? Talvez ele não tenha dinheiro para as duas coisas. E ele opta. Como é que ele vai optar? Por um marketing mais adequado que você faça, por benefícios que você ofereça para ele, pelo sonho que você faz ele viver quando você fala da sua solução. Então, flexibilidade é fundamental, porque a concorrência vem de todos os lados. Sim, isso tem muito a ver com a capacidade de inovação também, né? Porque você tem que estar sempre investindo, de alguma maneira, em alguma coisa que possa te dar essa margem de flexibilidade, né? Porque o dia que aconteceu o que aconteceu, como você falou da Covid, quem não tinha nem testado estar na internet e tal, não teve tempo, vai. Ou teve que entrar num prejuízo absoluto para conseguir fazer essa migração, né, essa adaptação na força, né? Mas quem já estava ali fazendo seus investimentos, com um pezinho ali no digital, testando, aprendendo, teve uma transição mais fluida, né? É fundamental, ou seja, você tem que estar antenado no mundo, Kizô. Tem que estar antenado no mundo, lendo, vendo filme, participando de feiras e seminários. Vida de empresário é uma delícia, mas não é pouco trabalhosa. Não é pouco trabalhosa, porque você tem que estar sintonizado com o mundo ao seu redor o tempo todo. Isso só faz se você participar de feiras, convenções, ler livros, participar de palestras, de podcasts como esse ou como outros excelentes que tem por aí, ou seja, antenado no mundo que te rodeia, porque é nele. O mundo que te rodeia é como se fosse você mergulhando no mar, fosse um peixe no mar. Pô, vem ataque de tudo quanto é lado. Você tem que saber se proteger e de vez em quando partir para o ataque também, para poder se alimentar. Então, é um oceano, acho que a metáfora é boa, é um oceano de desafios e oportunidades. Se você ficar parado, você vai ser engolido pelos desafios. Se você se movimentar, você sai de um lado e vai para outro, você vai verificar oportunidades. É isso que é a vida de empresário. Vamos aqui para o nosso último, que é o apoio ao cliente. Bom, aí é muito simples. Quem é que paga o teu salário? Se você é funcionário, colaborador de uma empresa, não é o dono da empresa, o chefe, o líder, não é ele que paga o teu salário. Quem paga o teu salário é o cliente que coloca dinheiro, ele apenas distribui isso dentro de uma lógica fixada no organograma, ok? Então, se você não cuida de quem cuida do teu salário, você não terá salário. Essa é a regra básica. Então, apoiar o seu... Ah, mas tem cliente que é chato. Mais chato do que um cliente chato é não ter o cliente chato. É verdade. Não ter cliente. É não ter cliente, meu Deus do céu. Não interessa se ele é chato ou se ele não é chato. Ele é o cliente. Ele é rei. Principalmente hoje com tantas opções. Ele não depende de você. Mas não depende mesmo. Você depende dele. Há 40, 50 anos atrás, para cada produto tinha basicamente um fornecedor, porque não tinha tanta concorrência, esse fornecedor fazia o que queria com o cliente. Hoje em dia, não. Então, trate muito bem o seu cliente, que ele vai tratar muito bem do seu negócio. A gente falou no último episódio sobre aprendizagem, né? Sobre a curva do conhecimento. E lá eu aprendi que fazer gestão do conhecimento é um fator crítico para o sucesso também, né, Namura? Não, eu poderia ter enchido aqui com mais 10 ou 15 fatores críticos de sucesso. Tem pelo menos uns 12 que me aparecem na cabeça. Eu citei os mais importantes, no livro você vai ver alguns outros, mas a gestão do conhecimento é o que faz você, é um dos elementos que faz você ter flexibilidade, porque você aprende coisas que você não sabia e você pode aplicar esse conhecimento para desenvolver novos segmentos, novos produtos, novos negócios. Dá um exemplo na sua vida, assim, em algum momento que você falou, cara, é importante ter conhecimento, ou aprender com os outros, né, com o conhecimento dos outros, né? Você me lembra uma história muito interessante que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma construção lá na minha casa de praia e apareceram algumas rochas no mar
e eu queria mudar essas rochas de local, porque onde elas estavam atrapalhando a construção. E aí, como as rochas estavam no mar, chamo os engenheiros, como é que a gente faz isso? Uma rocha de 10 toneladas, Kizo. Não era um pedregulho, né? E eram várias delas. Não, a gente vai contratar aí uma balsa que tem um guincho e ela vem aqui, quando o mar estiver calmo, ela tira. Tá. O outro, não, nós vamos contratar um guincho que vai descer aqui no terreno, mas o terreno é íngreme pra caramba, como é que vai descer? Não, aí tem... Bom, cada um dava uma ideia a mais sofisticada possível para pegar aquela pedra que estava no mar, tirar dessa posição e levar para outra. E aí apareceu um caiçara que estava junto com a gente ali, falou assim, doutor, todo intimidado por conta das pessoas que estavam lá, engenheiros serem, entre aspas, doutores, né? Doutor, eu podia dar uma sugestão aqui para vocês? Pois não, né? Ficou todo mundo parado assim. Por que vocês não fazem o seguinte? Pega essa pedra e amarra umas correntes nela. Amarra bem amarradas essas correntes, passa pela pedra, né? Mergulha, qualquer pessoa com snorkel pode mergulhar, amarra essa pedra e sobe essa corrente e amarra numa boia. Existem boias muito grandes, né? Que vão sendo infladas. Só que você amarra ela quando a maré estiver bem baixa. A amplitude da maré lá é mais ou menos de 1,40 m. Né? Então, quando ela estiver bem baixa, ela está amarrada e tem uma corrente amarrada na boia. Ok? Aí você enche a boia com ar. A boia está cheia de ar. E aí você espera. Mas espera o quê? Quando a maré subir, a boia vai subir e levanta a pedra. A pedra está no ar, você puxa ela para o local que você quer. Tira o ar da boia, a pedra vai cair e fica lá. A risada é essa. Imagina, todo mundo olhando para a cara do outro, depois de 3 horas discutindo. 3 horas, foram dias fazendo orçamento para ver quanto custava a balsa. Aí ele virou assim, ué, se o mar levanta petroleiro que é pesadão, como é que não vai levantar uma pedrica dessa? Kizo, a gente estudou Arquimedes quando a gente estava no colégio. Esse é o princípio de Arquimedes. Só que a gente não aplicou. Por isso que na gestão lá do conhecimento, na fase do conhecimento, eu digo, uma coisa é você estudar e aprender. A coisa só fica dentro de você se você praticar. Provavelmente todo mundo que foi engenheiro teve notas boas nessa aula de física do Arquimedes, mas nunca aplicou isso na vida. O conhecimento não ficou entronizado. Então, se você não aplica o conhecimento que você recebe, ele não fica dentro de você para ser utilizado na hora que você precisa. Nós fizemos isso, movemos diversas pedras do local a um custo baixíssimo. Foi comprar a boia, a corrente, mergulhar e amarrar. Não, excelente, essa história é sensacional. E a gente falou do apoio ao cliente, antes de falar de conhecimento, e me lembrei de uma coisa, né? Porque tem muitos negócios que não pensam de fato no cliente, ou seja, não são negócios centrados no cliente, que é muito difícil, né? As pessoas às vezes pensam em criar uma solução porque tinha ali uma fábrica à disposição e criaram um produto e empurraram aquele produto no mercado para poder não ficar com aquele negócio ocioso, né? E tem várias empresas que não têm esse pensamento de ter o feedback do cliente e ter uma evolução constante ali com base no feedback, etc. E não por acaso são negócios que até às vezes conseguem vender, mas não conseguem reter, né? Tem uma alta taxa de cancelamento, se for alguma coisa recorrente, mesmo modelo de negócio recorrente, né? Uma taxa de cancelamento, ou no caso das startups de tecnologia, churn, né? O termo churn rate. Então, assim, né? Na sua opinião, como é que a gente consegue fazer realmente um negócio centrado no cliente? Quais são os elementos, na sua opinião, que caracterizam realmente um negócio, um modelo de negócio centrado no cliente? Só uma coisa. Basta uma coisa. Pergunta. Use o seu cliente como a melhor fonte de informações do mercado. Aliás, use o seu cliente e o seu não cliente. Isso é muito importante. As pessoas que compraram de você, você vai perguntar, o que te fez escolher a minha empresa? Você vai se surpreender. Você acha que é o seu produto, que é maravilhoso? Ele fala, não, porque a menina que me atendeu foi tão gentil que eu fiquei encantado e por isso eu volto aqui. Ah, é?
E o produto? Não, tem outros até parecidos, tem até um mais barato, mas foi tão legal, eu me senti tão acolhido. Você se surpreende com as respostas que o cara que comprou, a pessoa que comprou dá para você. Às vezes está em pontos que você não havia percebido. Não havia percebido. Então, pergunte para o seu cliente por que ele compra de você, ou comprou de você. E aqueles que não compraram, você tendo o cadastro, me diga uma coisa, o que foi que a gente não conseguiu satisfazer? Olha, você vai me desculpar, mas tem um produto idêntico ao seu, muito mais barato. Ah, será que é idêntico mesmo? Vamos verificar. Se for idêntico e mais barato, onde está o teu componente de custo que está fazendo você colocar um preço tão alto? Então é importante ter informação do cliente e do não cliente. Normalmente a quantidade de não clientes é maior do que a quantidade de clientes. Quando você pergunta para o não cliente por que ele não comprou, você descobre o que você tem que fazer para ele vir a comprar. Ele te dá essas dicas, entendeu? Então, se você quer fazer um produto de alta qualidade, você tem que estar interagindo com o seu público-alvo e com aqueles que compraram e com os que não compraram de você, para saber o que você pode fazer para melhorar a usabilidade, a satisfação que o cliente recebe quando adquire o seu produto ou por que ele não adquiriu o seu produto. E eu acho que um ponto até do que você colocou de perguntar para quem é cliente, né? Que em modelos onde você tem que ter uma escala muito grande, ou tem muitos clientes, né? Você pode perguntar, obviamente, para uma amostra ali qualitativa, mas em escala também vale a pena olhar as tais cohorts. O que são as cohorts? São assim, vamos analisar os diferentes perfis de clientes que a gente tem aqui dentro e qual é a melhor safra, né? Fazendo uma análise estatística, porque a cohort vem da análise estatística de safras, né? Coisa mais antiga, mas que a gente pode aplicar para os negócios. Por exemplo, eu tenho lá na MLabs agências que compram e usam MLabs e tenho clientes finais, como ali o escritório, a padaria, né? A papelaria. Quando a gente analisa por cohort, então tem ali as personas diferentes, mas dentro mesmo das personas, tipo uma agência, eu tenho aquelas que gerenciam mais perfis nas redes sociais, então tem agência que gerencia 10 perfis, tem agência que gerencia 3 perfis, então eu também posso fatiar por ranges, né? Eu começo a ver qual é o lifetime value dessa cohort, ela é maior ou é menor do que a outra, né? E aí eu começo a identificar qual é o perfil ideal do meu cliente, baseado naquela melhor cohort, naquela cohort mais saudável, aquela que de repente aciona menos o atendimento, me dá sempre um NPS 9 ou 10, um índice de satisfação altíssimo, me traz mais faturamento, né, mais LTV. Quais são as características que aquela cohort tem em comum? E aí eu trazer isso para dentro do marketing, trazer isso para dentro da comunicação e tudo mais. Faz sentido? Faz sentido. Eu quero ajudar um pouco, porque ele falou no mínimo 4 termos aqui, que ele é um tremendo especialista. Então, agora vai falar o professor. Boa, traduz aqui para a gente. Primeiro, o que é cohort? Quando você faz a segmentação, vou pegar esse público-alvo, vou pegar mulheres, você faz microsegmentações, isso é um cohort. Então, eu vou pegar as agências que atendem 3, as agências que... Você está pegando agências, a segmentação. Um pedaço disso são os cohorts. Os cohorts servem para você fazer uma menor segmentação de um segmento que você já pegou. E aí, quando você vai analisar esses cohorts, você vai ver por que eles estão comprando, o que está acontecendo, qual é o melhor que vende mais. Isso é uma alternativa, então, o cohort, ao churn. Lembra que eu falei, você pergunta para quem está comprando e pergunta para quem não está comprando? O cohort é perguntar para quem está comprando. O churn é perguntar para quem não está comprando. São os que desistiram. Maneira escalável. É uma maneira escalável. Ou seja, são 2 palavrinhas que definem aquilo que a gente tinha falado antes. Né? O cohort, você está analisando quem está comprando para ver dos subpúblicos que estão comprando qual que dá mais resultado para você. Um exemplo. E o churn é quem não está comprando. Por que não comprou? Porque atrasou a entrega, porque o atendimento foi ruim, porque o produto chegou estragado, sei lá eu por quê, né? O cara desistiu de você porque já fez uma compra e está decepcionado. Ok? Então esses 2 conceitos são fundamentais para a análise desses dados, dar muitos insights para você melhorar o seu produto de um jeito completo. Inclusive atendimento faz parte do produto. Basicamente muitas era vezes, isso. Né, quando você não tem essa informação, o time de vendas que está ali, de repente, com uma meta para bater,
Tá vendendo, mas às vezes está vendendo para a pessoa errada. Perfeito. Né? Perfeito. Está vendendo para um perfil que às vezes parece ser o certo, mas não é o perfil que vai ficar mais tempo no seu negócio. Perfeito. Não é o perfil, né? Às vezes é aquele perfil que vai ficar 2, 3 meses e vai cancelar. Perfeito. E a galera está preocupada em bater meta, não está preocupada com o lifetime value, né? Então, ter realmente assim uma empresa, um modelo centrado no cliente, é quando está todo mundo alinhado no lifetime value, está todo mundo alinhado com a melhor cohort, está todo mundo alinhado em realmente assim atender bem, né? Fazer as perguntas certas tanto de um lado quanto para o outro. Né? É por isso que antes de lançar um produto você tem 2 técnicas básicas: o MPV, o mínimo produto viável, que é, você tem umas ideias, pesquisou, mas daí você lança aquele negócio e não lança em escala, porque você pode gastar uma fortuna e se arrebentar. Lança uma coisinha pequenininha, num cohort pequenininho ali, numa segmentação pequenininha ali, e vê o resultado. Pô, tá dando certo, eu vou expandir. Que é a história do foco também. Né? É a história do foco. Ou então o modelo sprint, que você nem faz MPV, você lança a ideia. O protótipo da ideia, não chega nem num produto de fato. E ver se a tua ideia tem ressonância. Se o povo, opa, eu pesquisei, o cara me falou, eu fiz. Se a tua pesquisa for mal feita, você vai ter respostas equivocadas, né, para aquilo que você está querendo. E aí você gera um produto equivocado. Ai, Namura, isso tudo é muito difícil. Não é difícil, companheiro. Pergunta para 5, 6 pessoas o que eles acham da sua ideia. Depois disso, tenta implementar essa ideia e ver o resultado que dá. É mais natural. Os nossos avós faziam isso. Não com essas ferramentas sofisticadas que a gente tem. Não precisa de todas as ferramentas sofisticadas. Sabe por que não precisa? Porque a essência de você ter um negócio de sucesso é entender de gente. É isso. O resto... Se você me perguntasse, se eu pudesse esquecer de tudo quanto esse povo fala de ROI, de LTV, de churn, de cohort, sei lá o que... É bom você conhecer tudo isso, é bom você conhecer. Mas quando você chegar num nível de conhecimento bastante ampliado disso aí, nada substitui o fato de você conhecer gente. Isso tudo são ferramentas que te dão dados, que te dão números, que te dão estatísticas muito legais, fundamental. Mas tudo isso gira em torno de números que vão avaliar o comportamento humano. Então, entenda o comportamento humano cada vez mais, por que as pessoas fazem as coisas, como elas desejam as coisas, quais são as dores que elas querem ver satisfeitas. Quando você é alguém que oferece solução para essas dores, companheiro, esses números todos vão explodir. Isso é montar uma empresa de sucesso. Vamos para o nosso segundo bloco, então, de firmeza sem arrogância, e aí olhando até por essa ótica, né, da sua experiência, dos seus negócios. Você falou, se você tivesse que escolher talvez um fator, seria talvez esse fator de saber sobre as pessoas, que é um fator que a gente acabou colocando agora como um princípio até que... Universal e premissa até para fazer os negócios, como a gente colocou dos 4 elementos, né? Mas, dentre os elementos, né, os fatores críticos mesmo para o sucesso, tirando que pessoas, a gente é premissa, né? É premissa, vai criar um produto que vai resolver o problema das pessoas, né? E conhecer dessas pessoas. Se você tivesse que realmente escolher só um, aquelas perguntas, né, desgraçadas, né? Tem que escolher só um. Qual seria o fator-chave de sucesso, assim, primordial? Eu acho que tudo deriva. Fazer um produto de sucesso, só se você tiver muita sorte que você acerta na primeira. Então você vai ter que pivotar o seu produto, tal. Fazer um marketing campeão que atraia muitos leads, só se for um cara muito, muito bom. Ter uma equipe de vendas azeitada, que faça um pitch legal, que convença as pessoas a utilizar o seu produto ou serviço para alcançar a transformação que elas querem, não é do dia para a noite. O que está na base de tudo isso? Perseverança. Fazer e tentar, e fazer e tentar, e errar, e acertar, e melhorar. Então, a perseverança é a característica fundamental que um empreendedor de sucesso tem que ter. Eu não conheço nenhum empreendedor que deu um tiro, acertou e para o resto da vida não fez mais nada. Se você tiver muita sorte, der um tiro e acertar, como se fosse na loteria, né? Você não é um empreendedor, você é um jogador, mas acertou, 60% deles, 5 anos depois, estão na miséria. Então, a perseverança é que faz com que você
cada vez melhor nesses aspectos múltiplos, na gestão, no marketing, nas vendas, na administração, na inovação. O Thomas Edison testou 1000 modelos de lâmpadas, assim diz a história, antes de acertar. A curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem. Então, para tudo na vida, para tudo na vida, se você não perseverar, você não chega lá. Os grandes jogadores de futebol, eles começam pequenininhos, um olheiro olha, fala, esse cara tem talento, e vai treinando, e vai treinando, e vai treinando, e ele vai melhorando, vai melhorando. É típico você ver um deles falando na televisão, não, depois que eu fui para a Europa, muitos dos jogadores brasileiros aqui, um celeiro, vão para a Europa, né? Tem 200, 300 lá, eles pegam bons treinadores que vão melhorando os fundamentos deles. Eles pegam bons fisioterapeutas, fisiologistas, que vão melhorando a musculatura dele, né? Que vão fazendo com que o corpo dele responda melhor aquilo que se espera dele num jogo de futebol, que é correr 8 quilômetros, seja lá o que for. Então, a perseverança... E não tem atalho, né? Não tem atalho. Tem uma frase de um jogador americano, me foge o nome, de basquete, que ele fala uma coisa que eu gosto muito. Se o talento não trabalha duro, o trabalho duro supera o talento. Se o talento não trabalha duro, o trabalho duro, que é perseverança, supera o talento. Portanto, ter talento sem trabalhar duro é talento desperdiçado. Trabalhar duro, mesmo com pouco talento, você desenvolve o seu talento. Isso te traz resultados. Então, se eu tivesse que escolher uma única coisa, me aparecem várias pessoas inteligentes, várias pessoas talentosas, ok? E algumas dessas pessoas com muita perseverança. Eu vou atrás da perseverança e vou desenvolver, já que ela é perseverante, ela não vai desistir, eu vou desenvolver as habilidades que ela precisa para desempenhar bem a função que eu estou propondo para ela. Tem muita gente que desiste, né, antes da hora, né? Tá quase chegando lá e... Por isso que eu adoro o problema difícil. Sabe por que eu adoro o problema difícil? Porque a dificuldade do problema já tira 90% dos meus concorrentes. É um filtro, é uma seleção natural. É uma seleção natural. Correr 100 metros, muita gente corre. Correr 42 quilômetros é para poucos. Então, se a pessoa fala, pô, tem dificuldade financeira, tem dificuldade de marketing, tem dificuldade de vendas, tem dificuldade de gestão. Oba! Essa praia eu gosto, porque um vai cair pelas vendas, outro vai cair pelo marketing, outro vai cair pela gestão, cada um vai cair por um momento, por um motivo, e eu vou ter que concorrer lá com 2 ou 3 só. Eu me lembro quando eu fiz vestibular para o ITA, todo mundo falava, não, 70 para 1, aqueles números malucos. Eu não estava preocupado se tinha 70 para uma vaga, eu estava preocupado se eu conseguia fazer o meu melhor. Eu estava concorrendo comigo, eu sabia qual era a nota de corte, falava, se eu tiver essa nota de corte, e ninguém vai ter, ninguém que entre lá vai ter abaixo dessa nota de corte. Essa é a nota de corte. Não interessa que tenha 2 milhões, quem tiver esta nota de corte está dentro, e muitos não vão ter. Então com quem que eu concorria? Comigo, para conseguir fazer os simulados que eu fazia e passar em todos esses simulados a ter uma nota acima da nota de corte. O que estava em volta não me interessava, porque eu sabia que eram só 100 pessoas que conseguiam ter uma nota superior à nota de corte. Tendo superior àquela nota de corte, estava dentro. Então não interessa quantas pessoas tem. Exatamente. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta, né? Você falou sobre concorrência, primeiro eu consigo mesmo, mas o quanto que os concorrentes fazem parte do sucesso ou insucesso de um negócio, né? Você monitora a concorrente, você já foi disruptado por alguém que nem era concorrente, entrou no mercado e acabou com tudo? Ou você já disruptou também algum negócio, algum mercado? Eu adoro concorrente, sabe por quê? Porque eu não pago nada para ele pensar para mim. Você tem um concorrente... Que está testando coisas e está mostrando. No teu nicho de mercado, é uma pessoa que tem uma série de características, tem inteligência, deve ter perseverança e está fazendo algumas coisas. E de repente ele acerta a mão. Quanto você pagou para descobrir isso? Nada. Você viu que ele acertou a mão, aí você vai fazer um benchmark, aí, pô, olha a ideia que o cara teve. Então, concorrente é fundamental para fazer você mesmo evoluir. Se você não tiver concorrente, você vai ficar um banana. Você vai esmorecendo, sua musculatura empresarial vai arrefecendo, você se acomoda e você vai ficando tão fraco, que quando aparece um concorrente, você não tem musculatura para correr.
Aí você fica arrogante, né? Também, não, você fica arrogante, você fica bobo. Maior, tá? Uma série de coisas acontecem com você. O concorrente te deixa esperto, te deixa ligado, faz você querer batê-lo, como ele também quer te bater. Ele olha para você e você olha para ele. E está cheio de gente inteligente no mercado. Então, é necessário para o mercado a concorrência para ter produtos de mais qualidade em custos mais razoáveis. E é necessário para você não se acomodar. Ah, mas isso cansa. Ah, tá bom, você quer correr 42 quilômetros, cansa. Você quer emagrecer, você vai na academia 1 ano, você vai puxar ferro, cansa. Eu não estou dizendo que ser empresário não vai cansar. Nunca ninguém falou isso para você. Você pensou que era isso, você pensou errado. Aí você vai se arrebentar. Venderam uma ilusão para você, que empresário trabalha menos, que ele só manda, que todo mundo faz. Mentira! Você trabalha muito mais, o mercado manda em você, os concorrentes te obrigam a fazer coisas. Essa é a vida do empresário, com ônus e bônus. Aí eu te pergunto, né? Seria possível, então, ter sucesso sendo o segundo colocado, aproveitando que o primeiro está se quebrando, arrebentando, testando coisas, e você realmente assim, se posicionar estrategicamente como segundo só para ir na bota? É só você olhar as redes de televisão. Tem sempre alguém no primeiro lugar e tem gente no segundo lugar. Eu acho que você não pode ser o 10º. Né? O presidente da GE... Jack Welch. Exatamente, o Jack Welch, ele falava a seguinte coisa: você tem que procurar ser o primeiro, no máximo o segundo do seu mercado. E se você não conseguir, cria um mercado no qual você possa ser o primeiro ou o segundo. Porque se for o 10º, você não vai ser lembrado. E aí as coisas ficam mais difíceis para você. Então, busque ser... Ah, mas meu mercado é imenso. Na sua região, no seu bar, na sua floricultura. Como é que você vai ser o primeiro naquela região? Tendo um bom atendimento, tratando bem os seus clientes, fazendo uma embalagem diferenciada. São pequenos detalhes que chamam a atenção. E aí você consegue ser primeiro, segundo na sua região, no seu mercado. Muito bem. Muito boa essa aí, viu? Porque realmente, às vezes, a gente fica sempre pensando que para ter sucesso a gente tem que ser o líder, né, do mercado, mas não seja o 10º também, a gente deixou muito claro aqui, né? Vamos para o nosso terceiro e último bloco, franqueza sem descrição, e aqui eu quero citar uma frase do Jack Ma, que é o CEO do Alibaba, que ficou sumido por um tempo, voltou, né? E a frase diz o seguinte: é impossível agradar as mentes medíocres. Ou seja, sempre há alguém com pensamento negativo, resistente, né? Sempre colocando para baixo, né? Falando assim, inclusive ele cita, né? Deles algo de graça e vão pensar que é uma armadilha. Diga que é preciso um pequeno investimento e dirão que não ganham muito. Convide-os para investir em algo grande e dirão que não tem dinheiro. Sempre tem um argumento, né, que é impossível agradar as mentes medíocres. Então, como é que a gente faz essa mudança de modelo mental no time, principalmente, né? Mas muitas vezes em si primeiro, para depois no time? Olha, se você tiver gente desse tipo em grande quantidade ao seu redor, você escolheu muito mal, né? Você escolheu muito mal. Lembrando que uma dos 4 elementos é uma equipe competente, e o quarto é o modelo mental. Então, você já partiu de uma premissa errada. Você está com um punhado de pessoas que são negativas, que não acreditam no que você diz, do que você faz. Como é que você vai levar essas pessoas? É empurrar pedra. Então, a melhor coisa, se esse for o caso de pessoas na tua equipe, depois eu vou falar de clientes, se forem pessoas da tua equipe, você tem que extirpar essas pessoas da tua equipe. Você pode tentar 1 ou 2 vezes, mas se a pessoa for resistente realmente, não tem o que fazer, não pode ficar na sua equipe, tem que demitir, ponto. Porque elas influenciam as demais. Você vai ter numa curva gaussiana 7% das pessoas que acreditam, 7% que não acreditam e 84% que estão pensando ainda se acreditam ou se não acreditam. Se as 7 que não acreditam influenciarem essas 84, você tem um time contra você. Então não é possível trabalhar desse jeito. Então você tem que identificar o mais rápido. Se possível, não deixar entrar na sua equipe. Se passar pelos filtros e entrar na sua equipe, você tira. Lembra que eu falei em alguns episódios que eu contrato pessoas que têm os 3 Cs: caráter, competência e comprometimento? Caráter, vamos dizer que seja ilibado. Competência é a pessoa que sabe fazer. Comprometimento é que quer fazer. Esse tipo de pessoa ou não tem competência e por isso critica, ou mesmo tendo competência não tem comprometimento, não quer fazer. Corta. Você perde a confiança, né? O quanto antes. Às vezes você identifica, mas ainda fica ali no banho-maria e tal, isso só piora, né? A única coisa que você tem que fazer quando você identifica é chamar para uma conversa. Vem cá,
A empresa precisa disso de você. Você me disse que precisa disso, disso, disso. Nós estamos de acordo. Você faz um novo acordo. Isso é liderar. É uma liderança exponencial, uma liderança positiva. Você conversa com uma pessoa. Essa semana eu tive um caso típico. Uma pessoa muito boa na equipe que começaram a passar algumas atividades para essa pessoa e ela tinha um pouco de receio de vir falar comigo. Porque tem um RH para fazer isso. Sim. Mas como eu sempre deixei a porta da minha sala aberta, ela falou, não, vou lá falar com o Namura. Namura, eu gosto disso, isso aqui me parece que é importante para a empresa, tal, mas existem algumas atividades que eu estou fazendo que não são o meu perfil e eu estava pensando em desistir. Eu falei, olha, isso que você gosta é tão importante para a empresa e vai crescer tanto que se você quiser ficar só nisso, isso te dá prazer e a empresa precisa, estou casando os objetivos pessoais com os da empresa, esta outra parte, a gente encontra uma pessoa que tem um perfil mais adequado para fazer isso. Te satisfaz? Nossa, que maravilha, o paraíso. A motivação da pessoa foi às alturas novamente. Porque a gente conversou. Era uma pessoa com caráter, tanto que veio abertamente conversar comigo, competência para fazer certas atividades e sem competência para fazer outras que não eram da atividade, jogaram no colo da pessoa, e comprometida, queria continuar dando o melhor que ela pode dar na área que ela conhece muito. Foi um ajuste. Então você vai ter sempre que trabalhar com seres humanos, e seres humanos têm necessidades e desejos mutantes. Como você resolve isso? Não tem fórmula. Tem princípio, o princípio do diálogo, de escutar e fazer um novo acordo. Fizemos um novo acordo, 2 dias depois eu vi o sorriso da pessoa de orelha a orelha, entusiasmada, energizada, motivada para dar o melhor dela naquela área. Se eu tivesse feito ouvidos mocos ou não, isso aí tem que fazer mesmo, pronto, teria perdido a pessoa em questão de semanas ou no próximo mês. Era o tempo de buscar uma outra oportunidade. E ela teve a humildade de reconhecer que ela não tem o conhecimento ou a habilidade para fazer determinadas atividades, né? Que a gente falou isso, inclusive, no episódio de aprendizagem, né? Da curva do conhecimento, né? Por isso que eu disse, tanto o cliente como o colaborador, o nome do jogo sempre foi, mas hoje em dia com muito mais pertinência é bonita, hein? Com muito mais pertinência é entender de ser humano. Se você não entende, ouça, ele te ensina. E o estágio que ela estava, ela soube reconhecer, né, que ela não tinha aquele conhecimento e o nível que ela tinha da competência, quer dizer, é que ela tinha os dois, né? Da incompetência consciente naquela situação para algumas atividades, né? E competência consciente em outras. E por que ela veio falar comigo? Porque a gente tem procurado exercer uma liderança autêntica, falando a verdade, vai criando esse elo de confiança mútua, porque senão ela podia falar, pô, eu vou lá, falo um negócio desse, o cara me dá uma pancada, me dá mais trabalho, me demite, não sei o que lá. Ela não tinha esse receio. Ela sabia que poderia ser escutada e que a gente teria algum tipo de argumentação positiva em relação ao desejo e à necessidade dela ou não, mas que seria uma argumentação honesta, que ela é uma pessoa inteligente, poderia refletir sobre essa argumentação. Olha que benefício existe em você ser autêntico, verdadeiro, janela de Johari aberta, arena grande, onde você dá informações o tempo todo, recebe informações. Existe essa... Tem a ver com o modelo mental. Modelo mental com a cultura de liderança. É isso. Ó, última pergunta aqui. Essa vai ser boa, hein? Sucesso é copiável? Né? Por exemplo, a gente vê em caso de franquia, né? E você tem experiência nisso. Então você testou, test and learn, né? Você criou primeiro, testou, foi no mercado e fez o negócio acontecer com sucesso. E depois montou um processo para que as pessoas pudessem copiar aquele sucesso. É isso mesmo? Então sucesso é copiável? Não. O modelo que leva ao sucesso é replicável. Replicável. Por quê? Porque eu tenho franqueados que pegaram este modelo, replicaram o modelo e tiveram sucesso. E outros que replicaram o mesmo modelo e não tiveram sucesso. Ué, então o que eu pude replicar? O modelo. Ter sucesso depende de algumas variáveis que também estão correlacionadas com a forma como a pessoa lida com o modelo. Como ela utiliza o modelo. Que tem a ver com as pessoas do time também. As pessoas do time dela, o local.
Percebe? Então você entrega tudo pronto, mas tem uma parte que é da pessoa que utiliza o modelo. Todo mundo tem o Excel, que é um modelo único. Tem pessoas que tiram mais benefícios daquele modelo e outras que tiram menos benefícios, por conta do conhecimento, do esforço, da perseverança, do estudo. Então, o sucesso não é replicável. O modelo que não é copiável. O modelo que leva ao sucesso é replicável. O sucesso é consequência de como você aplica o modelo. Que está baseado nos 4 elementos. Sempre. Então, assim, o modelo de negócio é replicável, mas isso. O resto, não. Você pode ter um modelo... Excelente isso. Um modelo de negócio você replica, mas você não teve a perseverança, o teu modelo mental é diferente, você parte para pancada, se é aquele chefe tipo X, não um líder tipo Y, entendeu? Tem outros componentes. Eu posso te dizer como é que você faz hambúrguer. Agora, se isso vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, vai depender de outros fatores. Muito bem, esse foi o episódio número 26. Esse foi o nosso último episódio da primeira temporada. E você colocou que a gente vai ter uma segunda temporada aqui, será? Será mesmo? Então, fica aqui, ó. Se você quiser ver uma segunda temporada, coloque aqui nos comentários se você curtiu a primeira e o que você quer ver na segunda, né? Pra gente pensar aqui, analisar, aprender também contigo. E lembrando, né, que este episódio é sempre um oferecimento do Albert, o aplicativo que vai muito além do cashback, é de fato dinheiro no bolso, onde você pode indicar e ganhar comissão para que todo mundo ganhe junto, né? Mas não só você ganhando seus cashbacks, mas os seus amigos ganhando cashbacks, seus familiares, seus colegas, e você ganha uma comissão a cada compra que eles fazem. Então, baixe agora o aplicativo em todas as App Stores, usando o código convite podcast. Está aqui o link na descrição, o QR Code na tela. Bom, eu não vou falar então que todas as segundas-feiras às 18h59 a gente está aqui, porque esse foi o último episódio. A gente quer muito feedback de vocês para que a gente possa estruturar aí a nossa segunda temporada e voltar com muitas novidades, né, Namura? Eu queria agradecer a você, Kiso, pela condição brilhante que você fez desse podcast, sem a tua mente iluminada, a sua inteligência, as perguntas que você fez não dariam possibilidades para nós discorrermos sobre os assuntos que nós discorremos. E você que tem nos assistido aqui, eu espero que essa primeira série, né, essa primeira temporada tenha trazido insights para que você possa melhorar cada vez mais a tua administração, a gestão do seu negócio, ou se você está pensando em abrir um negócio, você saber que tem fontes onde você pode pesquisar. Aqui está uma delas. Eu falo com modéstia, mas falo com orgulho, porque tem muita coisa neste livro que tem ajudado as pessoas a obter sucesso nos seus negócios. A gente está aqui para transbordar um pouco desse conhecimento, sempre com generosidade, com humildade, aprendendo com os insights que você nos traz, com as perguntas que são feitas, com as colocações que aparecem lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. Então, se a gente consegue fazer isso para você, isso dá muito prazer para a gente. E eu aguardo você na segunda temporada, que com certeza virá mais quente do que a primeira temporada. Muito obrigado por nos acompanhar. Bom, e por falar em insights, né? Vale lembrar, então, as pessoas que sempre que elas quiserem criarem um conteúdo com algum insight daquilo que você falou, sigam @LuizNamura, marquem ele também, para que você possa receber o link de compra aí com desconto desse livro maravilhoso, que sempre inspirou aqui os nossos episódios e vai continuar inspirando aí os próximos episódios. Eu tentei cumprir aqui com a minha missão de extrair o máximo do cérebro do Namura nessa primeira temporada, provocando ele aqui com muitas perguntas, fazendo ele pensar, né? E obviamente sempre se saiu muito bem, eu aprendi muito aqui também contigo. E para extrair uma última gotinha, vou citar aqui uma frase para você fechar nosso episódio. Aprenda a ler o mar das oportunidades e esteja preparado para surfar a melhor onda. No mundo dos negócios, quem se antecipa, em geral, colhe os melhores frutos. Luiz Namura. Acho que a frase diz muito do meu pensamento. Eu acho que olhar adiante para ver quais são as ondas, as novidades que estão vindo e se posicionar para tirar proveito, no bom sentido, dessas novas tendências de mercado, faz a diferença. Tem uma frase que resume tudo isso: quem chega antes bebe água limpa. Então, se você quer beber água limpa,
chegue antes. Para isso, fique sintonizado com as novas tendências de mercado. A gente vai apresentar muitas dessas novas tendências na segunda temporada. Te vejo lá. Boa, essa foi a primeira temporada do Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor. Valeu, Namura, até a próxima. Abração, irmão. Valeu.